Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. A população em situação de rua é uma situação crítica em todo o país em razão do seu alto índice. Em maio de 2025, a Prefeitura Municipal de Governador Valadares instituiu a política Rua Não É Lá, que denominou uma patrulha da dignidade com a proposta de atender pessoas em situação de rua e retirá-la das praças centrais da cidade. Mas o que pensam as pessoas em situação de rua sobre essa situação? Por que há entre eles o desejo de permanecer nas ruas? Para conversarmos a respeito, convidamos hoje no ED Pesquisa a professora e coordenadora do curso de fisioterapia da Univale, Anaíle Toledo, que concluiu recentemente seu mestrado em gestão integrada do território com essa temática. Anaíle, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Ed, eu que agradeço, para dar espaço a essa discussão que, ao mesmo tempo, é emergente, e trazermos, então, esse debate. A gente que agradece, a sua presença, E aí, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco, a sua pesquisa se direciona à população em situação de rua. Por que você fez a escolha dessa pesquisa? Então, dentro desse campo, tanto da saúde, depois nós vamos falar um pouco mais à frente, do mestrado, é uma política nova dentro do Sistema Único de Saúde, Eu tenho uma vasta experiência dentro do Sistema Único de Saúde e é uma população que ainda tem um processo de invisibilidade muito grande. A política muito nova, os serviços que dão suporte a essa população é muito novo. Então, o que despertou junto ao orientador esse desejo de pesquisar e principalmente por causa do crescente número dessa população aqui no município de Governador Valadares. Correto. E aí você usa dados do consultório na rua. Queria que você explicasse o que é o consultório na rua e você falasse um pouco do perfil sociodemográfico dessas pessoas. Me parece que foram 287. Isso, 287. Então, o consultório na rua é uma equipe recente. Devido às particularidades dessa população, é uma população que ela não se dirige a uma estratégia de saúde, ela não se dirige, por exemplo, a um hospital, então elas ficam nos logradouros, ficam nas ruas, nas praças. Em 2011, então, o governo ele instituiu essa equipe em saúde, é um programa que lida diretamente com essa população em situação de rua. É uma equipe itinerante, multiprofissional, que ela vai a campo, até essa população prestar os serviços, Serviços que têm condições de prestar ali. Muitas vezes, uma análise clínica, mais emergente, e que a partir disso, então, essas pessoas, havendo necessidade, elas são encaminhadas aos outros setores. A nossa parte quantitativa da pesquisa, ela foi realizada nos prontuários dessa população que foi atendida no consultório na rua entre os meses de junho a novembro, então 6 meses, que foram 287 pessoas atendidas. E dentro, então, dessa população, nós traçamos um perfil sociodemográfico, tanto nos aspectos em saúde, econômico, relação familiar, os espaços que eles mais frequentam. Então, o que a gente achou? Um número alarmante, cerca de 50% dessa população que vive em situação de rua em Governador Valadares é aqui, de Governador Valadares, o que nos mostra, então, principalmente essa questão aí do que o prefeito, do que o município tem feito. Então, grande parte, predomínio do sexo masculino, idade ativa, então, 20 a 40 anos. Então, quando a gente pega nos estudos, então, ensino médio, nós tivemos um susto, Nós tivemos um número expressivo, inclusive, de pessoas em situação de rua que tinham ensino superior. Então, nos mostram que não é apenas a questão, dos estudos, mas também outros vieses. Pessoas com deficiência, nós tivemos cerca de 30% dessa população que possui deficiência, com um número maior, elevado de deficiência física. Então, pessoas que usam o Centro POP como forma de auxílio, como forma desse processo de ter onde ir. 50% dessa população, elas possuem uma referência familiar e elas visitam essas famílias com frequência e dentre os que mais visitam, pai, mãe, e irmãos. Quando a gente parte para o lado da questão do perfil da saúde, então a gente encontra aquilo que a literatura já diz, um grande número de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, entre elas sífilis, HIV, tuberculose, o que nos chama a atenção para o nosso trabalho, a ser feito aí. Quando a gente pensa, grande parte deles possuem um vínculo de trabalho, ou melhor, eles têm profissão.
Então, seja ele no âmbito civil, seja ele no âmbito informal, mas eles relataram possuir, né, informação. E sobre a questão de higiene, então, muitos deles relatam ter acesso à higiene, mas nós ainda tivemos um número expressivo de pessoas em situação de rua que relata não ter acesso nenhum. Então, isso nos mostra a questão maior da invisibilidade. Quando perguntado em questão de alimentação, então, a gente traz a questão que muitos têm acesso, mas por meio de doações. E esse perfil, né, que você apresenta para a gente, né, ele ainda é acrescido com a questão do uso de drogas, né, de substâncias. Isso. E na sua pesquisa você fala que para alguns deles, de certa forma, usar drogas é meio que uma anestesia, né, para esse processo. Isso. Queria que você falasse um pouco de como que você analisou esses dados e esse recorte especificamente. Isso. Então, assim, nos nossos dados quantitativos, 100% dessa amostra fazia uso de álcool e outras drogas, né? Então, e quando a gente foi para o dado qualitativo, todos eles utilizavam, né, álcool e outras drogas também. E quando perguntado o porquê, então nós tivemos primeiro, como consequência de múltiplas questões ligadas ao seu dia a dia, né, das questões sociais, e como causa de levá-los, então, a permanecerem e a irem na rua. Então, quando a gente pega, né, essa parte qualitativa, nós direcionamos a responder duas perguntas. Por que essas pessoas elas vão para a rua? E por que essas pessoas elas permanecem na rua? E 100% dessa população respondeu que a principal questão é o uso de álcool e outras drogas. Então a necessidade de permanecer na rua, ou o desejo de permanecer na rua, é porque se ela não está na rua, não necessariamente vai ser mais fácil ter acesso a essas drogas. Isso aí. Então, por exemplo, quando a gente pergunta os motivos que levaram, né, eles a irem à rua, eles relatavam o crack. O crack foi o ápice de me levar a estar na rua. Depois do uso, me levou a estar na rua. E quando a gente perguntava sobre a permanência, eles falavam que é na rua onde eles têm o acesso mais facilitado. Eles não precisam ter responsabilidade, né, sobre as questões sociais, sobre as questões econômicas, sobre as questões familiares, onde eles têm uma liberdade. Eles usam até essa expressão, essa liberdade do uso de álcool e outras drogas. Você comenta na sua dissertação, né, que essa questão da população em situação de rua, de certa forma, ela é abordada de forma fragmentada, né? Como que seu trabalho procurou, então, integrar todas essas perspectivas que você traz, né, tanto do perfil quanto do atendimento? Isso. Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, e deixar muito assim específico que essa questão de estar em situação de rua ela é multifacetada, né? Primeiro, nós temos pessoas que estão em situação de rua permanente, que é onde é o que ela tem para ir naquele momento, e nós temos pessoas em situação de rua que estão em situação por um momento temporário. Elas estão ali por 2, 3 dias, então, num pico do uso de álcool, né, e outras drogas, e aí permanecem ali. Então, pensando que essa situação de rua ela é multifacetada, tem muitas questões envolvidas, né? Então, estar ali é a necessidade de ter esse olhar voltado. Não pela situação, não apenas como se fosse um retrato, mas no aspecto dinâmico. O que levou ela a estar? Né? E a pessoalidade. Cada um, ele relata o porquê que ele foi, o porquê que ele está ali. E isso é importante, tanto nos aspectos sociais, quanto nos aspectos em saúde, quanto nos aspectos políticos. Então, vale a pena a gente ter esse olhar voltado por essa questão de ser multifacetado e de ser dinâmico, e não ter uma causalidade única. Isso que você está falando é importante porque, de certa forma, né, o que você está apontando para a gente é que não tem uma resposta padrão aplicável a todos. Cada caso, literalmente, é um caso. Isso, né? Isso é necessário, né? Por isso, uma das questões que nos levou a pesquisar é para isso. Porque a gente precisa entender esses motivos e entender que cada um ele tem uma história por trás, ele tem um porquê está ali por trás, né? Quando a gente fala dessa questão da invisibilidade, então a gente só enxerga o sujo, só enxerga a droga, só enxerga a doença, só enxerga muitas vezes o roubo, o risco, mas o que está por trás? Pessoas que foram violentadas, pessoas que realmente não têm mais para onde ir, pessoas que relatam que não têm mais perspectiva de vida. Ou elas usam a rua, né, como o lar, como algo de morar, ou então elas preferem a morte. Então tem toda essa perspectiva por trás e a necessidade de entender. E aí, quando você traz isso, né, a sua pesquisa ela aponta esses desafios das políticas públicas. Recentemente, né, o município implantou, né, uma política chamada Rua Não é Lá,
o objetivo com uma patrulha é retirar essas pessoas das praças centrais, né, por meio de uma equipe, né, composta por psicólogos, ciências sociais e outros profissionais, que vão até esses espaços e retiram essas pessoas a partir do diálogo, né? Como que você avalia a execução dessa política? Porque há, de certa forma, algumas críticas no sentido de que isso poderia ser uma prática higienista, né? Que a pessoa tem direito, se ela quiser morar numa praça, como a praça é pública, ela pode morar lá, né? E o município trabalha numa outra perspectiva com essa política. Como que você avalia, né, essa política em si, né, mas também as políticas públicas no sentido de compreender, né, como intervir da melhor forma possível, considerando o histórico de cada pessoa? Isso, acho que o ápice dessa questão é entender isso, que cada um, né? E dentro disso, eu acho que é necessário a gente entender também esse dado que a gente, né, teve na pesquisa, que é 50% deles, eles são daqui de Governador Valadares. Então, onde estão a família dessa população, né? E quando a gente pensa nessa questão, né, da retirada, o olhar ele precisa estar voltado para o uso de álcool e outras drogas, né? Então, tanto os dados quantitativos quanto os dados qualitativos, eles nos mostraram que a causalidade e a questão, né, da manutenção é pelo uso, né, de álcool e outras drogas. E se a gente for estudar essa questão, né, do uso, uma alteração psíquica muito grande. Muitas vezes eles não respondem por si só. Então, eu acho que frente a todo esse movimento, né, que o município, que as políticas, elas têm trago aí, é pensar mesmo no fortalecimento, muitas vezes, dos próprios serviços que já são ofertados a essa população de rua. Então, nós temos os CAPS, nós temos, né, as áreas de assistência social, os centros, né, POP, que já lidam com essa população, e preparar essa população, fortalecendo, então, esses serviços, com foco nessa questão da redução, principalmente do dano, né, do uso de álcool e outras drogas. E, com certeza, né, esse movimento de ofertar a essa população um lugar, né, para que, dentro de uma condição, né, já estabelecida e tudo, essas pessoas elas tenham condições de ir. E aí, quando você fala, por exemplo, que 50% dessa população tem familiares na cidade, a gente não pode esquecer que, para essas famílias, a questão do uso de álcool e outras drogas é o que limita essa relação, né? Então, talvez pensar também, né, não sei a sua opinião, mas pensar a respeito do trabalho com essas famílias. Porque Isso. não adianta falar que fulano tem uma família e a família vai querer essa pessoa porque ela não quer, justamente por causa do uso da droga. Como que é pensar também esses outros atores, né, que estão envolvidos nesse fenômeno que é complexo, né, que é difícil, mas que a gente tem um perfil, né? Boa parte usa drogas e 50% vive em Valadares, né? É de Valadares. Então, como trabalhar também com essas famílias para que aceitem essas pessoas nas suas casas? Isso. Nós tivemos né, vários relatos dessas pessoas que, nos dados quantitativos, qualitativos, que elas falavam: olha, a minha família não me quer mais. A minha filha não quer saber de mim, a única pessoa que eu tenho é a minha filha, porque o meu casamento acabou, eu não tenho pai mais mãe, e os meus filhos não querem saber de mim, e com razão. Então, eles falam isso, né? Então, pensando nisso, é um trabalho a ser feito mesmo, né? Com essas famílias, né? Um trabalho, assim, de reinserção familiar novamente. E quando a gente olha isso, eu volto um pouco mais atrás, né? O que a nossa sociedade hoje ela tem feito para um processo de estrutura familiar? Já pensando hoje nos nossos adolescentes, jovens, que não têm estrutura familiar, ele futuramente pode ser uma pessoa em situação de rua. Mas é de um trabalho mesmo de reinserção, de identificar qual é essa pessoa, trabalhar a questão, né, do álcool e outras drogas, mostrar para a família e trabalhar todo esse processo. Não é fácil, né, mas são tentativas que permeiam, né? Então, nós temos hoje os centros de assistência social, tudo voltado, né, a esse trabalho, tudo. E aí, a sua pesquisa ela foi feita no contexto do mestrado em gestão integrada do território aqui na Univale, né? Sim. Você é uma fisioterapeuta, professora, vai a campo pesquisar a população de rua, né? Como que os estudos territoriais, que é o foco desse mestrado, né, te auxiliou, te deu instrumentos para você fazer uma pesquisa tão, né, específica, assim, e tão complexa? Isso. Eu acho que a primeira coisa, né, que me chamou a atenção é a questão da desterritorialização. Ele perde a casa dele, ele perde a família dele, né? Ele perde o emprego, ele perde a dignidade. Então, quantas percas
ele passa, ele perde essa capacidade, né, do território pensando como um todo. E muitas vezes ele perde isso até mesmo dentro da própria rua, né? Manuel Bandeira, em 1947, ele compara essa pessoa em situação de rua com um bicho. Então, isso é um animal que está comendo, isso é um animal que está catando lixo, quando ele fala, não, é um homem, é uma pessoa em situação de rua. Então, passa por esse processo. E aí, junto a isso, muitas vezes a gente pensa também na reterritorialização dentro da própria rua. Quando ele consegue um lugar onde para ele gera proteção, onde ele consegue um lugar onde as pessoas em volta, né, compartilham da mesma dor, compartilham do mesmo processo, onde as pessoas elas doam alimento para a sobrevivência. Então, nós temos os serviços ofertados, né, os albergues, todo esse processo. Então, ele precisa passar por um processo de recomposição, né? Então, isso o mestrado, ele mostrou muito, né? E, além disso, né, as multiterritorialidades que ele precisa. Ora, ele é pessoa em situação de rua, mas ele não deixa de ser pai, ele não deixa de ser filho, ele não deixa de ser um cidadão como nós qualquer. Então, dentro dessa mais variada forma aí. E aí, dentro da sua pesquisa, a partir das suas análises, quais as recomendações que você indica, né, para gestores públicos que estejam nos assistindo, para poder pensar políticas públicas mais eficazes, né, todas aquelas que atendem, de certa forma, a população em situação de rua? Eu acho que, né, esses dados eles trouxeram para a gente algumas vertentes, e até a ciência ela discute isso, principalmente, por exemplo, no campo da saúde. As doenças mais emergentes, né, doenças infecto-contagiosas. Nós temos um alto índice de pessoas que passaram por tratamentos psiquiátricos, né? Então, mostrar para a gente, né, o foco dessas doenças. Nós tivemos também, né, dentro disso, um alto índice de sífilis, então, repensar sobre isso. E, principalmente, né, eu acho que dentro disso a questão da invisibilidade mesmo, né? Tanto no campo da própria saúde, então, de fazer com que o trabalho, principalmente, por exemplo, dessa equipe, né, do consultório na rua, ele seja fortalecido para que tenha um atendimento de qualidade a essa população, né? É um programa novo, né? Nós temos aí cerca de 12 anos só dentro dessa população, né? E que precisa ainda ser fortalecido, não é algo engessado, né? Então, que precisa passar por esse processo mesmo e, principalmente, enquanto cidadão também, repensar, né, a nossa visão enquanto outro, enquanto situação de rua, e saber que ali tem uma vida, ali tem alguém por trás. Sua pesquisa nos convida, né, a repensar. A pensar esse processo de invisibilidade quando, né, a gente olha. Teve um estudo muito bacana que falava sobre o papel do cão para a pessoa em situação de rua. Ali é uma fonte de proteção, uma fonte de estar junto de alguém. Então, hoje eu passo e vejo uma pessoa em situação de rua com um cachorro do lado, e isso me faz pensar muito sobre isso. Dos processos, na necessidade de humanização desses processos. De estar é quem ele tem, é quem é o fiel, é quem muitas vezes ele conversa, é quem está ali do lado, que não larga ele. Talvez, um dos nossos relatos nós tivemos, o meu pai morreu, a minha madrasta me batia, e aí me colocou para fora de casa com meu irmão, então eu não tive mais ninguém, e eu fui parar na rua. É muito forte esse relato, né? E é um convite a gente repensar, né, as nossas relações humanas e como a gente vê para essa, né, ver essa população. Isso. Anália, agradeço a sua participação. Eu que agradeço por esse espaço. Ok, a gente te agradece e também agradeço a sua, né, companhia com a gente nessa edição da ED Pesquisa e te convido a assistir as outras edições da ED Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.